Action ligado. Preparando. Hey English student, what's up? How are you doing today? Are you ready for one more video lesson? I am always ready. You know it's a pleasure to teach you again. Hoje mais uma aula de gramática. A gente vai tratar basicamente de 4 palavras. 4 quantifiers. São quantificadores no inglês. São palavras que você já conhece. Tenho certeza que o many e o much você já sabe bem o que é, mas o normal é confundir ainda um pouco o uso. Eles são de certa forma sinônimos, né? Assim também como a few e o a little. São palavras que significam basicamente a mesma coisa, a mesma quantidade. Como eu disse, eles são quantifiers, ou seja, eles quantificam, dizem quanto que existe de alguma coisa. Mas há diferenças aí bem relevantes do uso delas e costuma muito fazer confusão. Por isso que a gente vai fazer uma aula focado nessas palavras aqui, para quando terminar você não confundir mais, saber usar certinho quando usar um, quando usar o outro. Às vezes, por exemplo, aqui o a few se transforma somente few, e a ideia muda só trocando aqui tirando o artigo little para a little. Tem uma diferença importante também. Então presta bastante atenção, tome suas notas aí. E a gente vai começar então com a parte 1, que é sobre o many or much. Alright, a diferença básica entre o many e o much é que um é usado para substantivos contáveis, outro usado para substantivos incontáveis. Por exemplo, ambos significam muito ou muitos, muitas coisas, mas o many é usado com substantivos contáveis. Aqui o exemplo é com amigos, friends. Pode ser one friend, two friends, three friends, a million friends. Todas as palavras que dá para contar, quando você vai dizer que tem muitos computadores, many computers. Aqui o exemplo, eu tenho muitos amigos. Repeat, I have many friends. Que é o mesmo que usar o a lot of. É exatamente a mesma coisa. Você pode também dizer I have a lot of friends. Muitos, um monte de alguma coisa que é contável. Lembra, substantivos contáveis, aqueles que dão para ir para o plural. Tudo que você pode dizer one chair, two chairs, three chairs, one shirt, two shirts, three shirts, e assim vai. Você usa sempre o many quando for muitas coisas. E o much, parecido, mas o much é muito ou muita de alguma coisa. Por exemplo, muito dinheiro. O dinheiro você sabe, a gente já viu em várias aulas que na verdade é incontável. Você pode contar cédulas de dinheiro, cédula de dinheiro que é bill. Então, por exemplo, bills. Você poderia dizer muitas notas, many bills. Ou muitas moedas, isso tudo dá para contar. Many coins, muitos dólares, many dollars. O dinheiro de cada país, sim, você pode botar o S, é contável. Mas a palavra dinheiro em si, você não pode dizer eu tenho 8 dinheiros. Então, muito dinheiro, much money. Você usa o much quando é muito de alguma coisa incontável, como por exemplo, sugar, much sugar, it's not good for you. Or areia, sand, much sand. Essa é a diferença primordial entre o many e o much. Mas felizmente a gente tem o coringa aqui. A gente também pode usar o a lot of, tanto para substantivos contáveis, I have a lot of friends, quanto para substantivos incontáveis, I have a lot of money, que é o mesmo que I have much money. Tem um quantifier aqui específico para contável, many friends, um quantifier específico para incontáveis, substantivos incontáveis, much, mas se você ficou na dúvida, usa o coringão, usa o a lot of. Pode tanto faz se é coisa contável ou incontável. Que é esse resuminho aqui. O many significa muitos ou muitas, com substantivos contáveis. Muitas crianças, repeat. Many children. Many people. Many books. Many computers. Many times. E atenção, aqui eu botei o asterisco, porque times
Nesse caso, ele pode ser contável ou incontável. Vamos primeiro terminar aqui esse resuminho e eu vou falar um pouquinho mais dessa palavra, né? O much, então significa muito ou muita para substantivos incontáveis. Muito suco, much juice, much money, much water, much time. Time, como substantivo incontável, significa tempo, né? Então, se for dizer, eu tenho bastante tempo, eu tenho muito tempo. I have much time. Nesse caso, time significa tempo. Você não pode contar o tempo, a palavra tempo, você não pode dizer, estou com bastante tempo, acho que eu tenho aqui uns 12 tempos. Não, much time. Mas time também pode vir no plural e vai significar vezes. Tipo, fui em tal lugar muitas vezes. Eu proporei um exemplinho aqui, né? Por exemplo, eu visitei o museu muitas vezes. Repeat. I visited the museum many times. Lembrando então que time pode ser incontável, nesse caso você usa o much quando for tempo. I don't have much time. Ou se for vezes, dá para contar. Uma vez, duas vezes, one time, two times, three times, four times, many times. E o bom é que tem o a lot of para salvar a gente, que também tem essa variação, lots of. É a mesma coisa, só lembra que quando você usa o lots, você não usa o a daí, ali é só a lot, lots, que é muito ou muitos de alguma coisa, tanto faz, se é contável ou incontável. Ficou na dúvida, use esse aqui, mas saiba, né, que tem um específico para cada um. Então, se você for fazer uma pergunta, quantos amigos? Né, amigos é um substantivo contável, então a pergunta é how many? Quantos amigos? How many friends do you have? Quer perguntar a alguém quantos irmãos você tem? How many siblings do you have? Sempre que o substantivo for contável, how many cars? E põe no plural, né? Cars. How many cousins? Primos. How many cousins do you have? A gente usa então how many. E a resposta que eu botei aqui, quero que você repita comigo. I have hundreds of friends on Facebook. Eu tenho milhares de amigos. Desculpe, centenas. Aqui é hundreds. Centenas de amigos. E eu quero chamar a atenção para você dessa palavra, hundreds. Porque na maioria das vezes ela não vai vir no plural quando a gente está dizendo um número exato. Né? O número 100, 100. Número 200, 200. Nunca diga 200. It's not correct. No. Né? Quando você conta, eu tenho 200 amigos. I have 200 friends. A palavra 100 não vai no plural. É 200, ou então 300. 300 friends. Ela só pode ir para o plural quando está com esse sentido aqui dessa frase. Eu tenho centenas, é um número indeterminado. Né? Eu tenho um monte, centenas. Aí sim você usa no plural. I have hundreds of friends. Mas se for, por exemplo, 700, I have 700. Nesse caso não põe o S, combinado? Somente nesse caso. Hundreds and hundreds of friends. Se é uma pergunta, aqui a próxima pergunta, quanto dinheiro, né, um substantivo incontável, então how much? How much money do you have? Repeat. Isso, sempre for a pergunta quanto, deixa eu voltar aqui, quanta água você bebe? How much water do you drink?
Água é um substantivo incontável. Se fossem garrafas d'água, quantas garrafas d'água você toma? Isso sim é contável. Então a pergunta seria how many bottles? Uma garrafa, duas garrafas, one bottle, two bottles, three bottles of water. Mas a água em si, quanta água? How much water do you drink? I drink much water. I drink a lot of water every day. You should too. Então a pergunta quanto dinheiro, how much money? E aqui na resposta também tem um dado interessante. Primeiro vamos repetir. Repeat please. I have thousands of euros in my bank account. Great. Aqui sim é o milhares, né? Thousands. Milhares. Que segue a mesma lógica do hundreds, que só pode vir no plural quando aqui é indefinido, né? Milhares, mas quantos mil eu não estou dizendo. Esse sim, I have thousands and thousands. Pode vir com S, mas se você, lembrando, for dizer, né, por exemplo, 1000, 1000. 2000, 2000. Não põe um S nesse caso. Se você for dizer, eu tenho 2.000 reais, I have 2,000 reais. Eu tenho 3.000. I have 3,000. Nesse caso, nunca põe o S no 1,000. 3,000, 4,000, 5,000. Somente nesses casos, né? Você diz, eu tenho milhares. I have thousands. Eu tenho centenas. I have hundreds. Nessa lógica, sim, pode botar o S. Beleza? Let's continue. E aqui tem um pequeno diálogo entre essas três meninas. Quantas meninas há na foto? Você sabe fazer essa pergunta? É how many ou how much? Quantas meninas há na foto? Faz essa pergunta aí pra mim em inglês. Te dou 5 segundos aí. Quantas meninas há na foto? Fiquei em cima da menina aqui. Vamos botar aqui. How many girls are there in the photo? Quantas meninas há, né, o verbo haver? Are there, invertido na pergunta. How many girls are there in the photo? Ainda seria possível só dizer are. Quantas meninas estão na foto? How many girls are in the photo? Mas é preferível usar o verbo haver nesse caso. There are 3 girls in this photo. E o diálogo entre elas é quanta farinha nós precisamos. E observando que a palavra farinha tem a mesma pronúncia da palavra flor em inglês. Você sabia que flour, farinha, tem a mesma pronúncia de flower, flor? Esse aqui é flor, flower. Esse aqui é farinha, flour. Escreve diferente, mas a pronúncia é exatamente igual. As palavras são homophones, são homófonas. Então você vai saber pelo contexto, né, de que ela está falando. Quanta farinha, que é incontável, né? Você não pode dizer, aí precisamos de um monte de farinhas, acho que umas 12 farinhas. Não, você pode contar o pacote, a xícara, como é no exemplo aqui. Mas a pergunta, quanta farinha? How much flour do we need for the cake? We need 3 cups. Lembrando que isso aqui não é cup. Isso aqui é glass. Esse que eu estou segurando, né, o copo de vidro, não se chama de cup. Glass é o copo de vidro. E o cup pode ser o copo de plástico. Esse que você toma aí no bebedor. Talvez no trabalho você tenha ali esses copinhos de plástico. Isso sim é plastic cup. Ou então
xícara. Em inglês é cup, mas não um copo de vidro, que se chama glass. Nesse caso são xícaras, né? Nós precisamos de 3 xícaras. E xícaras de farinha dá para contar. Então, por exemplo, a menina não entendeu. Sorry, how many cups of flour do we need? Alright, importante você entender a diferença dessas duas perguntas. Quanta farinha? How much flour? Quantas xícaras de farinha? Isso dá para contar. 1 xícara, 2 xícaras, 1 cup, 2 cups, 3 cups. How many cups of flour do we need? They need 3 cups, right? Vamos ver mais alguns exemplos com ambos o many e o much. Repeat. There weren't many animals in the zoo when I went there. Muitos animais, many animals. E a segunda parte, né, não tinha muitos animais no zoológico quando eu fui lá. So, there wasn't much to see. Então não tinha muito para se ver. Aqui é comum usar o much com ações, né? Muito para ver, muito para fazer, dormir muito, trabalhar muito, estudar muito. Sempre vai ser o much nesse caso. Vai ter um exemplo parecido aqui embaixo. Eu não comi muitos biscoitos. I didn't eat many cookies. I was not hungry, so I didn't eat much. I didn't eat much. Eu não comi muito. Eu não comi muitos biscoitos. I didn't eat many cookies. Repeat. She doesn't sleep many hours per night. She usually doesn't sleep much. Great. How about you? Do you sleep much? How much do you sleep? How many hours? I sleep okay. I sleep much. Yes, like 7-8 hours is okay, right? But 6 is not enough. Do you sleep 6 hours per night? More or less? Sleeping is very important. I hope you sleep much. Ok. Seguindo essa mesma lógica, agora a gente vai ver o contrário, né? A gente está falando de muita quantidade. Os quantifiers, quando são muita coisa. O contrário, pouca coisa. Alguma, no sentido de não muita. Que são os quantifiers da parte 2. Part 2. Repeat. A few or a little. E aqui o a entre parênteses, porque às vezes a gente nem usa, só diz few, little. E é diferente a ideia. Vamos ver primeiro quando usa o a few, quando usa o a little. Eu falo algumas línguas, não muitas línguas, algumas. I speak a few languages. Que é muito parecido com o some. Eu falo algumas línguas. Some. I speak some languages. I don't speak a lot of languages. I speak some languages. A few, algumas poucas coisas contáveis, substantivos contáveis, né? Algumas línguas, a few languages. Algumas aulas, a few classes. Alguns dias, a few days. Tem o mesmo sentido do some, né? Felizmente o some é o coringa aqui de pouca quantidade, porque o a few a gente usa somente com coisas contáveis e o a little com coisas incontáveis, uncountable. Por exemplo, um pouco de café, a little coffee. Repeat. I drink a little coffee every day.
I drink some coffee every day. Not a lot, some, a little. Beleza, então a little sempre com substantivos incontáveis. A little time, um pouco de tempo, né? Um pouco de dinheiro. A little money. A little salt, salt, a little salt. Coisas que não dá para contar. E aqui é o resuminho que é muito importante. Você precisa saber isso na ponta da língua. A little, um pouco. É um algum para substantivos incontáveis. A few, uns poucos ou alguns de coisas contáveis. E o coringa, nesse caso, é o some. Pode ser tanto um quanto o outro, né? Aqui pode substituir em ambos os exemplos. Some coffee, some languages. E antes de a gente partir para os próximos exemplos, essa tabelinha aqui que você tem que tirar da nossa aula de hoje é isso aqui que você tem que saber. Aqui contáveis, muitos, many. Alguns poucos, a few. Somente para coisas contáveis. Para coisas incontáveis, much, muito, a little, um pouco. Para substantivos uncountable, incontáveis. E os coringas que são para ambos, né? Felizmente o a lot of, or lots of, muitos e poucos, some. Alright? Memoriza essa tabelinha e toma nota aí no seu caderno. Faz a sua própria gradezinha aí para você memorizar bem. Então, vamos ver aqui o exemplo. Tinha um pouco de dinheiro na minha carteira. Repeat. There was a little money in my wallet. Now it's empty. Welcome to Brazil. Sorry, bad joke. Havia uns poucos pássaros cantando perto da minha janela quando eu acordei. Repeat. There were a few birds singing by my window when I woke up. Great. Então até aqui é isso aqui que você precisa saber que está na tabela. Beleza? Deu o seu melhor aí para memorizar a tabelinha. E agora a gente vai ver o caso do a few. Às vezes se você usar do few e o a little, às vezes somente só dizer little. Tem uma diferença importante na ideia. So, attention. Primeiro caso é: você foi para Londres ano passado? Repeat. Did you go to London last year? Yeah, I have a few friends there. So I went to visit them. A few friends, uns poucos amigos. Eu tenho alguns amigos lá, então por isso que eu fui visitá-los em London. Esse é um caso que é com a few. Agora a gente vai ver um exemplo e vai comparar somente com few. Presta atenção na diferença. Então aqui a pergunta é: por que você não encontra seus amigos mais frequentemente? Why don't you meet your friends more often? E a resposta dessa menina aqui no banco, que está solitária, é um pouco negativa. Well, I have few friends, that's why. Então, aqui eu não disse a few friends, somente few friends. Eu tenho poucos amigos, é uma ideia negativa, tipo, quando você está reclamando, é um lamento, né? I have few friends, this is bad. Que é diferente de ter alguns amigos, ter uns poucos amigos. O a few friends é pouco, mas é o suficiente. Tipo, não tem nenhum julgamento aqui, ou é neutro ou é positivo a ideia. Sim, eu tenho uns amigos lá, não são muitos, mas I have a few friends in London, so I went to visit my friends. Not many friends, a few, 3 guys, but they're very nice. A few é pouco, mas é o suficiente. Uns poucos, mas sem nenhum julgamento, como eu disse. Agora, quando você só usa o few, é porque são poucos demais, e dá a ideia que você gostaria de que fosse mais do que aquilo. Às vezes é pouco, mas é bom.
mas às vezes é pouco, mas é ruim, que esse é o caso sem o "a" aí. Então, eu tenho poucos amigos, por isso que eu não saio muito, não encontro eles. I have few friends. Que é o que diz aqui nesse resumo, né? A few, alguns, uns poucos, mas o few é poucos usado com uma ideia mais negativa, meio que uma reclamação, uma lamentação. Few, poucos, poderia ser mais, but... Vamos ver mais um exemplo, vai ficar mais claro para você. Então, aqui é a mesma diferença. Num exemplo a gente tem a few things e no outro few things. Vamos ver a diferença no exemplo. Eu não posso te encontrar hoje. I can't meet you today. I have a few things to do. Eu não posso te encontrar, eu tenho umas coisas aí para fazer. Não são muitas coisas, mas eu estou atarefado aí. I have a few things. Ok. Agora o segundo exemplo é meio como reclamação. Olha a segunda parte aqui. Eu estou sempre entediado. I am always bored. Really? Why? I have few things to do. So I am always bored. Essa é uma ideia negativa. Às vezes você tem pouca coisa para fazer, beleza, mas às vezes é pouca demais. Você está dizendo, estou sempre entediado e I have few things to do. It's not enough. It's not enough. Isso aí. Essa é a diferença então do a few, uns poucos, alguns, uma maneira ou neutra ou positiva, e o few realmente é uma coisa um pouquinho mais negativa. É pouco e não é o bastante. Como eu disse, a few é pouco, mas é o necessário, e o few é menos que o necessário ou desejado. E nessa mesma lógica, o mesmo vale para a little and little. Novamente, presta atenção no contexto. Aqui são duas pessoas. Às vezes você está caminhando com seu amigo e vocês veem um homeless man. What is it? Homeless man. Um homem sem casa, sem teto, literalmente sem casa, homeless. Lembra quando você fez a aula do sufixo less? Significa sem cabo, wireless, sem casa, homeless. Então, homeless é o mendigo, a pessoa que não tem casa. Então, você está caminhando com seu amigo, você nota aí um sem teto na rua, e o seu amigo diz para você, come on man, give that homeless man some money. And you, sure, okay, no problem. Let me see. Yeah, I have a little money in my pocket. Repeat. I have a little money. Yeah, sure, no problem. I have a little money. Eu tenho um pouco de dinheiro aqui. Claro que você não vai dar um monte de dinheiro, mas você vai dar um pouco, e quando você diz sim, eu tenho um pouco aqui, como eu falei, é pouco, mas para aquela situação é o que você precisa. Então, yes, sure, no problem. I have a little money in my pocket. It's a little, but it's okay. Mas agora se você diz aqui no outro exemplo, I have little money, eu tenho pouco dinheiro, não é o bastante para mim, então eu preciso encontrar um trabalho. I need to find a job. Are you looking for a job? Yes, I have little money. I need to find a job. O little sem o a, então é pouco e não é o bastante. O a little, eu tenho um pouco. Aqui dá para fazer uma tradução bem literal. A little, um pouco. Tenho um pouco de dinheiro, beleza. Agora eu tenho pouco dinheiro. I have little money is not good. Alright? Step by step, this is the end of one more video lesson. A gente sempre vai passo a passo, step by step, ou como eu digo também, tijolo por tijolo, brick by brick, ou como nessa mensagem final aqui, pouco a pouco, little by little, a little becomes a lot.
Do you understand the final message? Pouco a pouco, little by little, pouco se transforma em monte. A little becomes a lot. That's true. Brick by brick, little by little, a little becomes a big lot. So keep studying hard. I'll see you next time for one more video lesson. You take care, okay? Bye.